Chegamos a mais um vídeo de terça-feira e hoje eu aproveito para trazer para vocês como funcionou a reabertura de semana, o que tivemos nessa segunda e, claro, hoje, terça-feira, dentro dos principais índices das bolsas pelo mundo. Falaremos um pouquinho sobre os principais dados macroeconômicos divulgados nesse início de semana e, claro, o que nos aguarda para o restante da semana, ou seja, os próximos dias. Eu abro espaço também para falar um pouquinho sobre a ação de preço do Bitcoin, alguns dados fundamentalistas e, claro, novidades com alguns airdrops. Vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio com vocês os meus vídeos direto ao que interessa e hoje não vai ser diferente. Sempre trazendo primeiro, é claro, uma recapitulação sobre como funcionou essa reabertura de semana, segunda e, claro, hoje terça-feira. A você que assistiu meu vídeo mais recente aqui no canal nesse último domingo, você estava muito bem embasado e informado sobre as projeções e, claro, o que veríamos durante essa semana em termos de dados econômicos e, claro, a expectativa de volatilidade. Se você não acompanha os meus vídeos nos domingos ou é novo aqui no canal, primeiro, eu recomendo que você se inscreva e, segundo, recomendo que você ative as notificações e acompanhe sempre os vídeos que saem domingo à noite. Geralmente, eles servem de muito auxílio para a galera que quer se manter informada sobre os mercados e, claro, não ser pego de surpresa, afinal eu trago o calendário econômico completo para toda semana. Mas voltando aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o principal tema que vem sendo debatido nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, estamos falando, é claro, sobre a economia chinesa. Muita gente acreditava que com a situação econômica, o mercado imobiliário por lá, que é o principal pilar da economia, se deteriorando, mostrando muitos sinais de fraqueza, acreditava-se em um novo pacote de estímulos. No entanto, com outros dados divulgados acima das expectativas, como vendas no varejo, como por exemplo até mesmo o PIB, parece que esse estímulo ficou um pouco aquém do que muitos acreditavam que poderia ser divulgado. Não tivemos grandes falas do ministro de Finanças, no entanto, nesse último domingo à noite tivemos sim um estímulo econômico, que foi a redução das taxas de empréstimo em 25 pontos base. Essa medida, é claro que é uma medida que tende, a aquecer a economia, que visa aquecer o importante pilar de mercado imobiliário lá no continente asiático, principalmente na China, mas claro que na visão dos investidores isso talvez não seja o suficiente. O economista-chefe do FMI, por exemplo, diz que o novo estímulo na China não levará o crescimento da forma significativa. Muita gente acredita que esse novo estímulo não era suficiente para suprir as demandas e com isso os mercados começam nessa semana caindo um pouquinho, as ações lá na China caíram um pouco, o Bitcoin também acabou sofrendo uma leve queda nessa segunda-feira, saindo ali quase de 69, 70 mil dólares para uns 67 e uns quebrados, muito por conta dessa falta da injeção de liquidez. Eu já falei com vocês em outros momentos da história, quando existe injeção de liquidez por parte da China, o Bitcoin geralmente se beneficia em ação de preço. E dessa vez não foi diferente, e em meio a essa expectativa de novos estímulos, o Bitcoin se beneficiou em relação à sua ação de preço. Como não houve os estímulos esperados, o Bitcoin perde um pouquinho desse momento e acaba retomando a patamares inferiores. Sobre China, é isso que eu tinha para trazer para vocês, entrando agora em solo americano. Como eu falava nesse último domingo, é uma semana muito importante porque traz para a gente a última semana que antecede o período de blackout nos Estados Unidos, aquele período onde os membros ligados ao FOMC não podem deixar falas, discursos, opiniões ou falar qualquer tipo de coisa relacionada à economia norte-americana. Portanto, os próximos dias, assim como ontem e hoje, são extremamente importantes porque eles vão dar as suas últimas visões econômicas, o que, claro, tende a deixar certas pistas do que eles farão no dia 7 de novembro, momento da declaração do FOMC. E isso já começou ontem e deu-se continuidade no dia de hoje. Vimos algumas falas, como por exemplo dessa dirigente aqui do Fed, Mary Daly, de São Francisco. Ela trouxe que não há razão para suspender os cortes nas taxas de juros. Ela entende que a continuação do corte de juros é algo necessário devido à elevação atual das taxas
como também o momento econômico que vive o país. Além disso, por um outro lado da moeda, a Jeffrey Schmidt, que é inclusive presidente do Federal Reserve de Kansas, já falou algo diferente. Ela aborda aqui algo mais cauteloso, entende que deve existir uma cautela maior devido à situação inflacionária do país e que esse corte de juros deve ser gradual, é algo mais adequado para esse momento econômico. E voltando novamente ao outro lado da moeda, Kashkari, que costuma ter uma visão forte, né, um pouco mais dura sobre a economia, ele fala o seguinte: a fraqueza do mercado de trabalho, que claro, teve o seu devido aquecimento nas últimas semanas, é verdade, principalmente com a divulgação do payroll, poderia acelerar o ritmo de corte dos juros do Fed. Ou seja, entendendo que, ao falar isso, muita gente acaba classificando a opinião dele como um possível apoiador a um corte mais elevado, quem sabe em meio ponto percentual, ou 2 cortes, agora um em novembro e outro em dezembro. Então, definitivamente, temos aqui algumas opiniões distintas, alguns a favores, outros um pouco mais cautelosos, mas muito possivelmente teremos aí um corte de juros no início do mês de novembro, como apontam as probabilidades. É claro que ainda veremos o payroll ser divulgado no dia 1º de novembro e a gente deve ver uma certa mudança nessas probabilidades, mas a depender de como for divulgado, eu acredito que não deva ser o suficiente para manter as taxas aqui inalteradas, principalmente se ele vier bem enfraquecido ou então abaixo das expectativas, isso é, deixando a desejar. E falando agora sobre outro ponto importante sobre a economia nos Estados Unidos, nesse último dia 22, ou seja, hoje, vimos os bonds de 10 anos subindo para um patamar que não é visto desde junho. Geralmente isso aponta para a gente, quando bonds estão subindo, que investidores estão com um certo medo, né? A gente pode, claro, linkar esse certo medo sobre a situação inflacionária no país, onde nesse momento, por mais que a inflação esteja desacelerando, como diz essa matéria, ainda é um grande problema. Isso porque vem refletindo diretamente no consumidor. A gente pode ver que eles resumiram aqui na matéria que basicamente desde 2021 o preço da comida subiu cerca de 22%. Ovos, por exemplo, quase que dobraram de preço, seguros de automotivos subiram quase 50%, gasolina também, dentre outras coisas, o que mostra para a gente que por mais que a inflação no monitor, nos gráficos, esteja desacelerando, se aproximando das metas do Fed, na prática não parece que é isso que está acontecendo. Se você mora nos Estados Unidos, convive, né, claro, com a economia local, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, se você de fato vê essa inflação caindo ou então se a inflação continua sendo um problema existente. Deixa aqui nos comentários. E entrando agora na parte do vídeo que traz justamente a nossa chamada para o material de hoje, eu trago a vocês muito provavelmente um grande fator responsável por uma volatilidade iminente nessa próxima sexta-feira. Isso porque veremos uma enorme quantidade de opções vencendo referente a esse mês de outubro. Isso é, veremos no dia 25 de outubro, daqui 3 dias, 4,2 bilhões de dólares em opções. Ou seja, nesse momento com o Bitcoin a 67 mil dólares, a gente pode ver aqui que, de acordo com a matéria, o nível máximo de dor é em 64, onde a maioria das opções expiraria sem valor, causando a maior perda para os compradores de opções. Ou seja, muito provavelmente, dentro dos próximos dias, veremos o preço oscilando dentro desses patamares e, quiçá, chegando nos 64 para diminuir a perda de alguns compradores. Ou seja, com tanto dinheiro em jogo e prestes a expirar dentro dos próximos dias, a expectativa é que a volatilidade aumente e tenda a trazer para a gente flutuações de preço, principalmente na madrugada de quinta para sexta-feira, já que essas opções tendem a expirar 5 horas da manhã de sexta-feira, ou seja, a quinta-feira promete pra gente bastante emoção. Dito isso, vamos nos aproximando dos últimos temas do nosso vídeo, onde eu, a partir de agora, começo a trazer algumas rapidinhas e curiosidades a respeito do mercado cripto, como essa aqui, que mostra pra gente que por mais que o mercado tenha caído 3% nas últimas horas, não foi os investidores institucionais que motivaram essa queda. Os investidores da IBIT jogaram cerca de 329 milhões de dólares no ETF,
à medida que essa queda aconteceu, que comprova para a gente que muito provavelmente quem ocasionou essa queda foram os investidores de varejo, né? Os microinvestidores, os famosos camarãozinhos aí, né, os tubarões, e não as baleias. A gente pode notar dentro da Farsight que já estamos com alguns dias aqui seguidos, consecutivos, com inflows consideráveis, aqui superiores a 200 milhões de dólares, o que é algo muito notável que não acontecia há bastante tempo. A gente pode ver que desde o dia 11 de outubro os inflows acontecem dentro dos principais ETFs e dia 21 não foi diferente, 329 milhões só no da BlackRock. Falando sobre a reserva de exchanges, o que mostra pra gente o nível de Bitcoin dentro das principais corretoras centralizadas, diferentemente de outros ciclos onde momentos que entrávamos em bull runs, essas reservas subiam nesse momento, muito por conta da presença dos investidores institucionais comprando largas quantias de Bitcoin, as reservas começam a cair em meio a essa entrada do ciclo de bull run, que muito provavelmente deve acontecer em 2025, o que é algo que não acontece há bastante tempo e chegamos inclusive nessa reserva que é a menor em 5 anos, o que comprova que pouquíssima gente tem Bitcoin em corretoras e tende a vender. Por último, não menos importante, falando sobre algumas novidades de airdrops, dentro da Grass, você consegue jogar a sua carteira nesse sitezinho aqui que eu vou deixar na descrição e ver agora a sua elegibilidade final de tokens. Muito provavelmente em breve veremos esses tokens disponíveis para claim, como também em venda dentro das principais corretoras centralizadas, como a Bybit, parceira aqui do canal. E para isso você basta deixar a sua carteira aqui conectada e, claro, checar quantos tokens você tem a receber. A última época, que inclusive foi a época bônus, já está sendo contabilizada aqui nesse site. Falando sobre a Alien X, outro airdrop que eu falei aqui no canal há alguns meses atrás, em cerca de 24 horas dessa postagem, que foi 6 da manhã, ou seja, 6 da manhã do dia de amanhã, horário de Brasília, veremos o claim acontecendo para quem participou aqui desse airdrop. Dentro do site oficial do protocolo, você consegue ter acesso à página de claim, não caia aí em links maliciosos. E por fim, não menos importante, o airdrop da Scroll também está disponível para claim e você consegue checar a sua elegibilidade dentro desse linkzinho que eu também vou deixar na descrição. Dito isso, fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o final e te encontro numa próxima.